Olá, sejam bem-vindos a mais uma palavra e um louvor. Hoje nós vamos falar sobre oração. E abra sua Bíblia em 1 Tessalonicense. Ai, gente, ó a cega aqui, né? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:17. O versículo é assim: orai sem cessar. É só isso. O versículo é só isso, duas palavras, orai, aliás, três, né? Orai sem cessar, só isso. Por que essa palavra hoje? Porque eu passei por eu sempre digo para vocês que eu prego para mim, que eu falo sobre mim, que eu falo experiências minhas, entendeu? Então, assim, eu passei umas 2 semanas aí, muito fraca espiritualmente. A palavra do Senhor nos diz assim que por se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos esfriariam, né? A fé dos próprios seus esfriaria. Porque, gente, o mundo é muito difícil, você só escuta coisa ruim, você só vê pessoas fazendo coisas ruins, praticando mal, até mesmo com você. Então, assim, é muito complicado você manter o tempo todo ali com a sua fé fervorosa, com a sua fé ali no altar, né? Então, assim, porque vai minando, né? As coisas ruins que vão acontecendo, as maldades deste mundo, entendeu? As coisas ruins, as coisas que as pessoas fazem, né, pra gente, contra a gente. Então, assim, tudo isso vai minando, né, a nossa fé. E eu passei essas 2 semanas aí bem ruinzinha, bem tristinha na fé. E o que acontece? A tendência do ser humano é parar de orar, porque você não tem força espiritual. É como quando você corre uma maratona e você termina e você não tem força, né? Você tá ali fraco, é como se alguém sugasse a sua energia, como se alguém não, todas essas coisas ruins vão sugando a sua energia. Só que o que acontece? Eu mesmo desse jeito, eu deitava na minha cama e eu orava. Eu não ajoelhava, eu não sentava na cama, eu deitava e orava. E o orar, gente, não é você ter todo aquele ritual, ajoelhar, ter um tempo. Lógico, existe esse tipo de oração, que é aquela oração que você faz mais formal, né, ou na igreja, aquele que você tá com tempo, que você tá com a sua fé. Mas existe essa oração de alma, né? Que é quando você não tem força para orar, e era o que eu fazia. Eu deitava e orava em pensamento: Senhor, eu não consigo orar, eu tô muito triste, Enfim, eu orava e chorava, minha alma chorava. E por isso que o Senhor diz que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele pega toda a dor que nós sentimos e ele passa para o Senhor, ele passa para Jesus essa dor. E era o que acontecia comigo. Eu orava ali deitada na minha cama e dizia: Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu tô fraca, Senhor, eu preciso de um renovo. E era o que eu falava o tempo todo para Deus. E com isso o Senhor foi me fortalecendo. Me dá até vontade de chorar. O Senhor foi me fortalecendo, sabendo, fazendo eu crescer. E quando você tá fraco, o inimigo vai trazendo um monte de coisa, sabe? Se você é um mulherengo, ele te traz mulheres. Se você é um avarento e só pensa em dinheiro, ele te traz tentações com grana. Se você é uma pessoa que gosta de filmes de terror como eu, ele começa a fazer você ficar vendo um monte de série de terror, um monte de série de fantasma, um monte dessas coisas. Então ele pega sempre no seu ponto fraco.
E cada hora que você vai ficando mais fraco, ele vai enfraquecendo mais você, trazendo mais coisas do mundo. Gente, não se engane, você precisa ir a uma igreja. O diabo estava plantando no meu coração que, ai, fulano, né, tal, tá pecado, bababá, bababá, um monte de coisa. Ele plantou. E ontem o Senhor falou no meu coração, ele falou tudo que você está pensando sobre a igreja de procedência maligna. Então coloque uma coisa no coração de vocês. Nós precisamos congregar e nós seguimos ao Senhor Jesus, nós seguimos a Deus, nós estamos ali prestando um culto ao Senhor Jesus, não é prestando um culto ao homem, não é prestando culto a um pecador, não é prestando culto a essas pessoas, nós estamos prestando culto ao Senhor Jesus. Então quando nós levantamos de manhã ou de tarde ou à noite e nós nos arrumamos, nós nos preparamos e vamos à igreja, aquele culto é ao Senhor Jesus. Aquele culto, todo esse iri, toda essa coisa do se arrumar, toda coisa do louvor, toda coisa do ouvir a palavra de Deus, é o nosso louvor ao Senhor, é o nosso culto, nós estamos prestando culto ao Senhor. Aquele pastor que está lá em cima, ele pode estar em pecado, o pessoal do louvor está em pecado, todo mundo está em pecado, todo mundo está fazendo o que quiser, a ciranda do nego louco. Entendeu? Mas o que acontece? O nosso culto, se for do coração, se nós estivermos santificados diante do Senhor, o nosso louvor subirá a Deus santificado, subirá a Deus santo. Então, gente, não se apegue a isso. Ao que estão falando hoje, que nós somos o templo do Senhor e que nós não precisamos. Sim, nós somos o templo do Senhor, mas nós precisamos congregar, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos ceiar, nós precisamos ir à igreja, nós precisamos estar com pessoas que amam a Deus como nós. Então não deixe o demônio te iludibriar, sabe? Te enganar, te dizendo que você não precisa, que você pode orar em casa, que você pode ouvir, que você pode ver na internet, no YouTube. Isso tudo você pode fazer, isso tudo é muito importante, mas a comunhão, o ir à igreja, o prestar louvor, aquela coisa do se dispor a levantar, a se arrumar, a ir fazer o seu louvor ao Senhor, isso você precisa fazer, porque senão cada dia mais você se enfraquece, cada dia mais o diabo te enfraquece. Sabe aquela coisa do separar para conquistar? É mais ou menos isso. Ele separa você do rebanho, é a ovelha perdida. Ele separa você do rebanho, porque ele separando você do rebanho fica mais fácil dele manipular você, dele mudar a tua ideia, dele mudar a tua cabeça. Então, não olhe homens, não olhe igreja, não olhe paredes, não olhe pessoas que são líderes, olhe para Deus. É Ele e ninguém mais que você precisa prestar o seu louvor. E ore, como aqui em Tessalonicenses 1, tá? 1, 5 e 17. Orai sem cessar. São 3 palavras, orai sem cessar. Ora do jeito que tiver, ora acabada, ora triste, ora com o coração partido, ora sem fé, mas ore que o Senhor ele vai te sustentando, ore que o Senhor ele vai fazendo um trabalho na tua vida, ele vai te restaurando como ele me restaurou, tá? Então assim, isso que você precisa, oração e estar em comunhão com o Senhor. Vá à igreja, escute a palavra do Senhor, não deixe o diabo te enganar, tá bom? Então assim, e quando você precisar orar e não conseguir, cante essa canção, cante esse louvor. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Então é isso. Quando você não conseguir orar, o Espírito Santo vai orar por você. Que você tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe e que o Senhor restaure as suas forças, a sua fé e a tua alegria no Senhor. Tá bem? Amém? Boa semana.